Nós Nós estamos começando mais um programa Semana em Revista, aqui no canal Arte Agora. E hoje é um 2 de julho, dia importante, um dia que se comemora a independência da Bahia. E vamos fazer um programa especialíssimo. Essa semana está plenamente recheada. Nós temos um terado na Caixa Econômica, nós temos Bolsonaro querendo comprar o Congresso Nacional, nós temos Bolsonaro cancelando um encontro com o presidente de Portugal. Enfim, nós temos essa semana uma das coisas mais terríveis, como vem sendo terríveis todas as semanas sobre esse governo Bolsonaro. Mas a coisa boa é que nós já estamos em julho, faltam apenas 6 meses para nós nos livrarmos do quadrúpede. O quadrúpede vai relinchar em outras paragens, provavelmente numa cela de cadeia, no Brasil ou no exterior, porque o que não falta sobre as suas costas são crimes terríveis, crimes de lesa-pátria, de genocídio, de assassinato, indireto, claro, né? Ninguém vai dizer isso. A gente fala mal do quadrúpede, mas ninguém vai mentir sobre isso, né? Fernando Moura está chegando, está todo feliz, todo alegre. Fernando Moura, tudo bom? Boa tarde, Alexandre. Aquele abraço para você e para todo mundo. Estamos aí mais, né? Axé, xexê, xaxá, chuchu. Olha aí. Hoje, o meu companheirinho aqui agora está tão irritado com o que está acontecendo no Brasil que ele está com os olhos vermelhos de tanto fumar maconha. Está entendendo? A Laúça aqui é meu companheiro. Eu quero dizer que agora o uso recreativo da maconha está liberado em muitos lugares. Não sei quando será no Brasil, mas provavelmente nós teremos a comemoração baseada, embalada as essências de maconha em muitos locais da Terra. E, Fernando, uma coisa que eu estava comentando ainda agora com os nossos parceiros de programa, é que nós estamos no dia 2 de julho. Dia 2 de julho marca não apenas a independência da Bahia, mas indica para a gente, lembra a gente, que nós estamos há pouco menos de 6 meses do final desse inferno que Bolsonaro inventou no Brasil. Então, daqui a 6 meses, nós estaremos livres de Bolsonaro, que provavelmente estará em fuga para algum canto, porque ele sabe que vai enfrentar tribunais rigorosos que provavelmente vão jogá-lo numa estrebaria em algum canto, uma penitência estrebaria, que não sei, uma penitenciária estrebaria em algum lugar. Fernando Moura, como é que estão as coisas, Fernando? Estamos aí, né? Tem uma pauta bem interessante que vai desde ainda do Dom e do Dom Felipe e do Bruno Pereira, né? Que ainda deixa nossos corações completamente abalados, né? A PEC Kamikaze, ou PEC do Desespero, que foi aprovada agora, né? Todo mundo está sabendo aí, né? Que foi aprovado por maioria simples, né? Até a oposição votou a favor, né? Aquela PEC que criou o pacotão eleitoral, né? Temos também algumas coisas que estão acontecendo no Ministério da Saúde, né? E aqueles trambiques corriqueiros que o Bolsonaro e sua malandragem dão todo dia, né? Que todos os absurdos que ele fala e por aí vai, né? Alexandre, tu começou o filme com uma homenagem de Dom e Bruno, foi, Alexandre? Aquela homenagem do... Não iria prestar aquela homenagem do programa Semana em Revista e do canal Arte Agora a Dom Phillips e Bruno Pereira na sua ausência. Então, vou colocar o filme agora. Um filme maravilhoso. Uma homenagem muito... Vermelho canta, povo vermelho dança, povo vermelho indígena! Lugar indígena, a pele indígena, o nome indígena, a terra indígena, a lei indígena, o povo indígena. Dom Phillips e Bruno Pereira! Luta! Alexandre, diga lá. O pessoal queria somente dizer o seguinte,
Ao tempo em que o governo Bolsonaro desrespeita a lei, a ordem, a justiça e, sobretudo, a nossa Amazônia e os povos originários, nós temos reações assim. E eu garanto a você, Fernando, que o senhor Bolsonaro, o senhor Anderson Torres, o presidente da FUNAI, esses cabas safados todos, não vão ter despedidas tão emocionantes como teve o Dom Philips e o Bruno Pereira. Né? Então, sintam-se abraçados e vocês, que são responsáveis pelo assassinato, não apenas de Dom e de Bruno, mas de todos os indígenas que vêm morrendo e vão morrer no Brasil, vocês que são responsáveis por isso, vocês não serão lembrados pela humanidade como estão sendo. Fernando Moura. Antes de começar, Alexandre, que a pauta da gente está bem extensa, né? Está extensa mesmo, porque o Brasil está se movimentando demais, não faz nada, mas se movimenta em confusão, confusão, confusão. Então, o que acontece? Eu quero mandar aquele beijo bem doce, salgado na bochecha de Irani, que assiste o programa. É a primeira que está aí ligadinha. Alô, amor, um beijo na bochecha. Tá entendendo? E pedir a todo mundo que coloque o likezinho aí na telinha para a gente, porque a gente precisa saber como é que vocês estão vendo o programinha da gente. Então, vamos começar a rolar as notícias, né? Alexandre, e não é que Bolsonaro teve a cara de pau, depois de passar a semana todinha junto com Paulo Guedes, declarando que o Brasil estava em recuperação econômica, estava com o desemprego acabando, decretar estado de emergência? Que contradição é essa, Alexandre? Fernando, Bolsonaro ele é um tipo assim contraditório. Primeiro, a gente não pode. O primeiro ponto é o seguinte: você que está nos acompanhando, não acredite numa única palavra dita por Bolsonaro, por ninguém da sua equipe ou mesmo da turma do capitão. Esse pessoal promete, mas não faz. Esse pessoal é movido a mentira. Esse pessoal faz da fake news um instrumento de trabalho. Então, se ele diz, não, a gasolina vai baixar, não acredito nisso. Você tem uma ideia, Fernando? Eles baixaram essa gasolina, essa confusão toda, e estão comemorando que a gasolina está a R$5 e alguma coisa, R$6 e alguma coisa, R$6,20, me parece. Rapaz, no começo do governo Bolsonaro, já depois daquele cataclisma todo promovido pelo usurpador Michel Temer, a gasolina estava no Brasil a R$4 e alguma coisa. Ele está comemorando o fato de estar agora R$6, ou seja, um aumento de 50%. É um cretino, esse quadrúpede não presta, esse quadrúpede é um ser fedorento, é um ser que tem um mau hálito, tem suvaqueira, tem o chulé, tem o escambau, tudo que não presta esse cara tem. Então, cuidado com ele. Mas essa mentira, das mentiras que ele prega, é a menor. Alexandre, e além do mais, a gente percebe que, como ele não tem nada para dar para ninguém, o objetivo dele é destruir, né, toda a simbologia brasileira, nossa simbologia civil, né? Porque o negócio deles é negócio de medalhinha, vai encher o peitinho assim de medalhinha, não sei o que lá, e ficam fazendo essas. Diz que Bolsonaro parece que já recebeu mais de 12 medalhas desde que ele assumiu aí a presidência da República, né? E já que você falou em gasolina, né, o ex-presidente da Petrobras, né, chamou Bolsonaro de psicopata. Não foi eu, não, nem foi você. Foi o ex-presidente da Petrobras. E numa roda de conversa assim, Oi. São duas peças que não. Essas duas peças se completam, eles se completam, esses dois caras. Nós temos aqui uma fotografia muito interessante desses dois caras, muito interessante. Eu quero mostrar a fotografia desses dois caras, porque aqui nós temos um material enorme, um material muito, muito abundante sobre esse Pedro Guimarães, o ex-presidente. Eu vou primeiro mostrar uma fotografia deles. Estou falando da Petrobras, Alexandre. Ih, rapaz, da Petrobras, eu falando da Caixa Econômica, é tudo igual, é tudo igual. Rapaz, foi mesmo. Eu estou falando da Petrobras, doutor. Eu acho que na hora o som deve piscado assim, você não escutou. Não, são tantos escândalos nesse governo, tantos, que a gente confunde. Eu estava falando, Alexandre, que... Eletrobras. Eu estava falando que o ex-presidente da Petrobras, numa roda de conversa com economistas, disse que o Bolsonaro era um psicopata. E que se ele quisesse atacar Bolsonaro, ele no celular funcional dele tem 1001 histórias para falar que vai complicar a vida de Bolsonaro. Só que ele não vai fazer isso. Agora, se a gente tivesse entidades civis organizadas,
O pessoal devia chamar ele na grande porque ele está prevaricando, porque a partir do momento que ele participou e não quer contar as falcatruas que aconteceram entre o presidente da República e o presidente da Petrobras, ele está prevaricando. Você quer falar sobre o tarado, Alexandre? Não, eu quero comentar ainda sobre a Petrobras. Bem, primeiro, o fato dessa corja, é uma corja, não é? Quando eu falei assim, corja não é só que está na Petrobras, não. A corja começa no Palácio Planalto, da prevaricação. Eu lembro que, durante ainda os momentos áureos, da CPI do genocídio, veio à tona que o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, o quadrúpede, ele tinha prevaricado, porque ele tomou conhecimento das falcatruas, do roubo, da propina que cercava as negociações em torno da compra da vacina pelo senhor Ricardo Barros. Ricardo Barros era e continua a ser o líder do governo. Ele não tomou nenhuma providência. Então, se mandou investigar se aquilo constituía uma prevaricação, porque ele, como funcionário público número 1, e o presidente da República é isso, não é outra coisa, ele não tomou nenhuma atitude. Ora, se o presidente da República toma conhecimento dessas coisas, a gente não vai esperar, toma conhecimento, toma que não toma providência, a gente não vai esperar que um subordinado dele faça a mesma coisa. A gente não pode esquecer, Fernando, que o presidente da República é o maior exemplo que o país tem. E a administração pública federal, ela reproduz o comportamento do presidente da República. Então, se o presidente da República prevarica, é natural que um ex-presidente da Petrobras também prevarique. É natural, se ele é tarado, é natural que o presidente da Caixa Econômica seja tarado. No fundo, é a mesma coisa. Então, a gente fala num, mas poderia falar no outro. Então, quando a gente diz assim, daqui a pouco nós vamos falar isso com mais detalhes, quando nós dizemos que o senhor Pedro Guimarães é tarado, a gente podia dizer o contrário. A gente podia dizer que Pedro Guimarães fez aquilo porque ele se sente acolhido num governo misógino, num governo machista, que não respeita as mulheres. Então, a gente pode dizer também que o senhor Jair Bolsonaro também é um tarado. Mas a gente vai deixar isso para a hora certa. De imediato, eu quero dizer o seguinte: o que acontece na Petrobras é culpa exclusiva do regime que foi instalado no Brasil a partir de 2016, inicialmente com o usurpador Michel Temer, do qual tem como sucessor o senhor Jair Bolsonaro, que não alterou em nada o regime implantado em 2016. Pelo contrário, ele aprofundou. Se o regime de Michel Temer era liberal, o de Jair Bolsonaro é ultraliberal. Fernando Moura. Alexandre, e aí dentro aquele escândalo, aquele rolo, aquele encontro de malfeitores, que é o problema do MEC, né, do Ministério da Educação, apareceram fatos novos, né? É que o pastor Arilton Moura, que não é meu parente, eu acho. Não é meu parente. Gilmar Santos. Esteve com o ex-gerente de projetos da... Alô, Alexandre, deixa eu terminar, doido. Ailton Moura, e o ex-gerente de projetos da Secretaria do MEC, o senhor Luciano Mussi, estiveram no mesmo hotel em Brasília durante 10 vezes, se encontraram em 10 ocasiões lá, segundo o relatório da Polícia Federal. E o Gilmar Santos, que também não é teu parente, esteve lá também nesse lugar. Eu acho que era o QG da corrupção, né, deles. O antro. Ele esteve no mesmo hotel uma vez, né? E que a filha do pastor Arilton Moura, um dos líderes dessa palhaçada desse escândalo médico, recebeu mais de 8 mil do auxílio emergencial do governo Bolsonaro. E depois de um ano, ela e o marido dela compraram um carro de R$60 mil da esposa do ex-ministro Milton Ribeiro. O nome dela é Miriam Ribeiro, tá entendendo? E para a gente continuar na nossa agenda eclesiástica, soubesse, Alexandre, que o governo Bolsonaro autorizou a uma igreja evangélica, a construir, a fazer uma construção pública, autorizou sem licitação. Está sabendo de alguma coisa desse nível, Alexandre? Não estou sabendo de nada, rapaz. Eu me deixo fora dessa. Rapaz. Olha, é o seguinte, todo mundo sabe que eu sou agnóstico.
né? Sou um homem que acredita piamente em Deus, né? Não existe no mundo ninguém que acredite mais em Deus. Sou panteísta, quer dizer, eu vejo Deus em tudo, Deus está em todo canto, mas não tenho qualquer religião. E mais ainda, sou completamente incompetente para compreender os mistérios e a grandeza de Deus, né? Sou aquilo que, no dizer do professor Walter de Rosa Borges, um livre pensador. Então, eu quero distância desses caras. E quando eu vejo um cara vestido de preto, com a Bíblia embaixo do braço, passando como é, negócio de cheiro de sovaco, como é o nome, sabe, esse mau cheiro para a Bíblia, eu tenho medo, né? Porque ele não respeita nem a Bíblia. Ele bota a Bíblia embaixo do braço, eu acho que é para, sei lá, para guardar alguma coisa, eu acho que ele usa desodorante na Bíblia, ou enfim, não sei como é que é. Não sei se ele trata a Bíblia com sovaqueira ou se livra da sovaqueira fazendo promessa. Eu tenho muito medo desses caras, muito medo. São uns ladrões, infelizmente, e eu sei que existem muitos pastores sérios, sei que existem, mas os pastores sérios estão com a imagem conspurcada por esses bandidos que estão fazendo mau uso do nome de Deus para ganhar dinheiro. E me parece, Fernando, que são graves pecados. Na religião católica, na religião que segue os princípios do cristianismo, existe uma chamada Tábua de Moisés, com 10 mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é não usar o seu nome em vão. Quer dizer, e esses pastores usam o nome de Deus para iludir os tabacudos, para iludir os babacas. E os babacas botam aquele livro preto embaixo do braço e dizem: o pastor disse, o pastor disse nada, rapaz. O pastor está enrolando você. Quando eu digo você, é você que está em casa, que é evangélico, não é? Infelizmente, eu devo dizer, estou sendo sincero, mas esses caras, rapaz, montaram, Fernando, no Ministério da Educação, um gabinete paralelo. Era uma pessoa que não tinha nenhum vínculo com o governo e administrava recurso público em troca de propina. A Bíblia custava R$1, ele pagava R$10 pela Bíblia, o prefeito pagava R$10, se quisesse receber dinheiro. Enfim, um bando de ladrão. Doutor Bolsonaro está no meio, é ladrão igualzinho. E estão tentando impedir o funcionamento da CPI do MEC, CPI da Batina. Batina não é Batina, sei lá, não sei exatamente o que o evangélico usa, mas querem impedir isso. Mas se abrir a CPI do MEC, Fernando, o que a gente vai ouvir de lama vai ser pior do que a CPI do genocídio. Só não tem mais mortes, mas vai ser pior. O governo Bolsonaro, repito, digo sempre, é o governo mais corrupto da história do Brasil. E a gente vai ter ideia do nível de corrupção desse governo safado se um dia o programa de desestatização brasileiro for investigado. Fernando Moura. Pois é, Alexandre. E essa igreja, né, que deve ser registrada no CREA da Bahia, né? Deve ter uma certificação de alguma universidade de engenharia da Bahia, né? Ela é a Assembleia de Deus Raiz de Jessé, localizada em Salvador. Agora, ia ser, Alexandre, um fato sui generis. O brasileiro gosta de coisas sui generis, é coisa com brasileiro mesmo. Seria a primeira construção de engenharia ungida. E se você, por acaso, estivesse debaixo dela e ela caísse, você ia direto para encontrar Cristo onde ele estivesse. Não ia nem pedir licença a São Pedro para entrar no céu, tá entendendo? Então é isso, Alexandre. São coisas surreais que a gente vê nesse Brasil de Bolsonaro, né? Agora, Alexandre, tu se lembra de Luciano Huck? Lembro, sim. Essa tu vai rir mais ainda. Tu sabe que é uma obra de mitigação ambiental, não é isso? É o seguinte, Luciano Huck, ele construiu uma loja lá em Porto Alegre, e aí ele, dentro do acordo, o acordo que ele fez com a prefeitura de Porto Alegre, ele teria que fazer um replantio, uma compensação de árvores, né, no entorno da loja, né? Então, em vez dele gastar com o dinheiro dele, a prefeitura de Porto Alegre ia pagar ele 1,7 milhões de reais para justamente executar essa obra privada
ou seja, dinheiro do povo, só quem ia executar era o Luciano Hang, e ia dizer que ele estava fazendo uma obra de cunho ecológico, né? Respeitando a sustentabilidade do bairro onde ele estava localizado. E aí o Tribunal de Contas lá de Porto Alegre, né, descobriu do Rio Grande do Sul, e o Ministério Público, e aí deu o break e proibiu o pagamento. O empenho já estava pronto para o cara receber e proibiu que ele recebesse esse empenho, né? Então, essa é uma notícia que está no know-how das nossas notícias dessa semana do Luciano, né? Do Luciano Olha, Hang. esse Luciano Hang, que candidato a senador. Eu acho que ele desistiu, viu? Eu acho que ele desistiu. Pelo Paraná. Não, pelo Santa Catarina, eu acho. Lá, é tudo a mesma coisa. Candidato a senador pelo Paraná, ele. Paraná, é? Não, é Santa Catarina. Eu acho que ele é de Brusque. Eu não sei. Ele é de Brusque. Mas eles não respeitam nada. Esses caras, negócio de domicílio eleitoral. A gente lembra que o Marreco mudou de domicílio, o Tarcísio, que está em São Paulo, também mudou de domicílio. Se mudou, não, ele não se mudou. Ele já morava em um hotel, morava em algum bordel qualquer, e passou, enfim. Bom, mas o fato é que esse pessoal, esse pessoal que, vamos dizer assim, eu vou falar dos capitalistas, mas eu não acho que ser capitalista é um pecado. Começa por aí. E acho que ganhar dinheiro também não é pecado, né? Desde que seja de forma séria. Mas existem pessoas que acham que ganhar dinheiro é uma espécie assim, de guerra santa. O cara entra no processo já liberado de qualquer pecado. Pode fazer o que for que pode fazer. Então, o Luciano Hang, que é aquele papagaio vive vestido de Louro José, né? Ele vive, eu estou aqui. É o Zé Carioca. Zé Carioca. Né? Então, na realidade, esse pessoal fica fazendo isso, Fernando, e acha que pode fazer, pode mentir, pode roubar, pode matar em não para ganhar dinheiro. Tem gente que pensa isso. Esse pessoal do petróleo mata para ganhar dinheiro. As madeireiras, as mineradoras, esse pessoal da pesca lá no Amazonas mata índio para ganhar dinheiro. E acha que não vê pecado nenhum. Não é? E o Louro José não tá muito longe disso. Ele quer ganhar dinheiro. Então, o Louro José botar o poder público para pagar alguma coisa que ele deveria fazer, também é muito normal. Eu acho apenas que esse Louro José deve muito mesmo, a gente sabe que ele deve, não paga imposto, ele não gosta de fazer isso, e tipo o dia das pessoas, né? Mas a hora dele vai chegar, é uma questão de tempo, viu, seu Louro? O senhor se prepara que o senhor vai mataquear em algum canto, mas o senhor vai passar alguns dias vendo o sol nesse quadrado, porque o senhor merece, o senhor é um cretino, o senhor é um ladrão, e destino para os maus ladrões é esse. Né? Até logo. Seu Louro José, vamos ouvir Fernando Moura, que tem mais coisa para nos contar. Fernando Moura. Pois é, Alexandre. E dentro da política de esculhambar com a reserva científica, o capital científico que o Brasil tem, né, e cultural também, né, que Bolsonaro, como um bom fascista, ele quer destruir mesmo, fora o que ele já destruiu, né? Ele quer destruir tudo, né? Ele quer o Brasil, uma republiqueta, nem das bananas, é do retrato da banana, né? Na segunda-feira passada, dia 27, ele bloqueou 44% dos repasses destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ou seja, ele está tirando dinheiro da ciência para diminuir os cortes orçamentários em outros ministérios que não são tão importantes como a ciência e a educação, né? São pelo menos 52 projetos que vão ser altamente prejudicados, tipo ciência no mar e ciência na Antártica, pesquisa de bioinformática, medicação de mudanças climáticas, nutrição, defensivos agrícolas sustentáveis, Covid-19, hidrogênio verde e até o nióbio, né, que é um dos fetiches de Bolsonaro, né? Então a gente está vendo aí que tem universidade, inclusive, que só tem dinheiro para sobreviver e ficar aberto até outubro, né, Alexandre? Não sei, a gente vê o Congresso, a gente vê as instituições, tudo passivamente calado, passivamente olhando, esperando não sei o quê. Me lembra aquela música de Raul Seixas, né? Escancarado, esperando a morte chegar.
tem alguma opinião sobre isso, Alexandre? Tenho, Fernando, tenho sim. Veja bem, os políticos sérios, eles reclamam. Eu lembro, por exemplo, que o senador Roberto Requião, que vai ser governador do Paraná, ele reclama sempre, ele reclama, e reclama. Acontece que não tem muito espaço. Agora, a maior responsabilidade disso, eu devo dizer, vou dizer, é da Rede Globo de televisão, que recentemente passou a assumir uma atitude mais séria, mas nós estamos nessa situação graças à Rede Globo de televisão, que em 2014, 2013, passou a sustentar um movimento golpista para derrubar o presidente Dilma Rousseff, para colocar alguém do PSDB, e levou o Brasil para a situação que nós estamos. Né? Então, a gente não pode esquecer disso. Né? Agora, hoje em dia, nós temos que fazer com que a gente resista ao máximo possível para conseguir atravessar esses últimos 6 meses de governo. Esses últimos 6 meses. Nós sabemos que vão ser tempos difíceis. Nós vamos enfrentar muita mentira, muito fake news, muita tentativa de compra de voto. Essa PEC, que o Fernando vai falar daqui a pouco, é um desses exemplos. Mas, se nós tivéssemos um ano a mais com Bolsonaro, a gente ia terminar fechando as portas e apagando as luzes no escuro. Porque o que ele puder fazer para destruir, ele faz. Esse cara não consegue fazer nada de bem, Fernando. Eu não entendo como é que dona Michele, eu acho que o nome dela é Michele. É, Michele. Dona Michele, essa é uma moça bonita. Vai ganhar dinheiro em outro canto, porque com esse cara aí, a senhora está se atolando. Eu acho que até aquele Omar Terra, que andou dando um votinho com a senhora, talvez seja melhor. Não tem nada a ver com isso, não. O casamento é seu, e do quadrúpede, tá certo? Mas a senhora está perdendo tempo aí, porque esse cara não consegue fazer nada que preste, a não ser a sua filhinha, que ele é muito bonitinho, puxou a senhora. Fernando Moura. Alexandre, solta a vinheta do tarado, Alexandre. Chegou a hora do tarado, pode soltar a vinheta. Vem o tarado aí. Vem o tarado. O tarado vem aí. Tarado, vem aí. Tarado. Epa! É isso aí, Alexandre. Tu solta aqueles dois videozinhos da Metrópolis com os comentários sobre esse assunto, por favor, Alexandre. Mas, eu quero dizer que, antes de soltar a vídeo de Metrópolis, eu estava soltando aqui uma vídeo de 2 tarados. O Caetano, ele falou de versos em tarados, né? E, mais uma vez, eu insisto, né? Ninguém é tarado numa estrutura como o Brasil se não tiver um tarado em cima dando guarida. Então, mais uma vez, preste atenção que vocês vão ver 2 tarados, um ao lado do outro, provavelmente contando as aventuras sexuais que fizeram. Reparem. Eita! Como é o nome daquele homem que falaram que existia antigamente? Como é o nome do tarado de Bolsonaro? Me esqueci agora. Eu não sei não, mas vamos a um filme. Vamos a um dos filmes para você sentir a natureza desse rapaz, viu? Desse tarado que está aí sentado ao lado do taradão. A Rosana tem que dar pessoalmente a aprovação. Foda-se. Mas o vice-presidente manda todo mundo tomar no cu. Chamar para a sala. Eu neguei, como tiveram outros episódios também, da piscina, e eu também neguei. E a partir daí, eu fui ignorada. Não tive espaço para nada, simplesmente casar, sentar com ele, tem possibilidade de associação, sentar com ele, pode contar com ele, e se vendo, você pode chegar nas dirigentes da mesa. Então, a gente se sente muito medo por causa disso, né? Que ponto isso pode chegar e se eu não sei o que pode acontecer. Ele usa do poder dele. Fernando, isso é uma vergonha, Fernando. Esse cara é uma vergonha. Da Caixa Econômica Federal.
a instituição que deveria cuidar, entre outras coisas, da habitação popular no Brasil. E eu devo dizer que o Brasil é um dos países que tem maior déficit habitacional. Essas pessoas todas que estão morrendo nesses episódios de enchentes, de chuvas torrenciais, tem um culpado. O culpado maior, naturalmente, é Jair Bolsonaro. Mas tem outros culpados, entre os quais o senhor Pedro Guimarães, que jamais cuidou de tentar minimizar o déficit habitacional no Brasil. A Caixa Econômica foi criada lá atrás, tem 200 e poucos anos. Quem criou a Caixa Econômica, né, foi um governo, né, autoritário de um príncipe, de um imperador, mas tem a preocupação. E esse cara agora vem isso. Então, a preocupação dele era passar a mão na bunda alheia. E se ele fez isso, é porque, de alguma forma, ele se sentia amparado por esse governo misógino, esse governo que desrespeita as mulheres, que desrespeita as populações LGBT. Enfim, é isso que você vai dizer mesmo. Fernando Moura. Vem para a Caixa, você também. Bem, peraí, eu não vou não, tenho medo. Vai Epa, vai tu. Imagine, Alexandre, se um cara sem caráter como esse, com relação à relação com as pessoas do sexo feminino, imagine a promiscuidade dele tomando conta do dinheiro do povo brasileiro na Caixa Econômica, que é um banco social. E está aparecendo já umas coisinhas dele, né? Ele tem um salário mensal bem pequenininho, mas muito pequenininho, R$ 51.000 por mês, né? Não, fora isso, ele conseguiu... Não, é isso não. O salário dele passa de 100 mil. É algo em torno de 125 Calma, mil. deixa eu terminar, Alexandre. Deixa eu terminar. O salário dele é R$ 56.000 por mês, mas só que ele tem um adicional salarial referente à participação em 18 grupos de trabalho que perfazem um total de R$ 330.000. E ele é uma pessoa tão idônea, né? Ele é tão idôneo que, na realidade, de acordo com o estatuto do banco, o presidente ou qualquer cargo de direção, ele só pode participar no máximo de 2 conselhos, que ele não tem tempo para trabalhar em 18 conselhos. E ele conseguiu burlar isso, tá entendendo? E entrou em 14 conselhos que ele participa só de nome, que perfaz um salário mensal de R$ 330.000. Agora, o mais engraçado, Alexandre, é o que vem agora. Mesmo de missionário, o tarado Pedro Guimarães, será que eu posso falar isso, tarado? Não sei. Ele vai receber esse salário que ele tem. Fernando, peraí. Antes de você chamar de tarado, deixa eu colocar aqui para saber a opinião do nosso queridíssimo... Pode chamar assim, porque Caetano Veloso não liberou. Caetano, tudo bom, Caetano? Pois é, Alexandre, e ainda tem uma tal de... lá tem a cláusula da quarentena. O que é a cláusula da quarentena? É que o Pedro Guimarães, né, ele vai passar 6 meses demitido já da Caixa Econômica, recebendo o salário dele, né, sem as participações em conselho, de R$ 56.000 durante 6 meses. Essa cláusula existe para evitar que ele arrume um novo emprego e que, nesse novo emprego, ele repasse alguns informes sigilosos da Caixa, né? Agora, diz que ele lá, Alexandre, ele não... Deve ser uma suruba, não sei. A impressão que dá é que devia ser uma surubada geral lá, porque já apareceu agora um companheiro dele, né, que era o cara que colaborava com as investidas dele lá na Caixa, né? Os funcionários, coitados dos funcionários. Era o vice-presidente de negócios da Caixa, um tal de Celso Leonardo Barbosa. Foi afastado também, né? Que ele era o... Ele é quem trazia, é quem fazia o métier, né? Como é que chama aí? Eu não sei direito, não, dessas coisas. Fala lá, Alexandre. Não, é o seguinte, que quem cria cavalo, e eu tenho muitos amigos que criam cavalo, sabe que existe a figura do garanhão, existe a figura do cavalo que só vai recitar a égua. E existe a égua quando ela está pronta, está no cio, né? Então chega lá o garanhão, né? Todo garboso, todo cheio de onda, né? E tem um funcionário do Aras
que ele é pago apenas para aprumar o pênis do cavalo para ele não errar, para ele não ter a chance de errar na égua. Então, um cara desse, a Caixa, com esse salário, que devia ter muitos cafetões no entorno, pessoas que arrumavam as meninas para ele fazer. E ele não devia trabalhar em nada, não tem tempo, porque ele tinha ele tem uma vida familiar, né? Em casa ele devia ser um santo, né? Devia chegar sempre cansado em casa, não devia nunca ter tempo para a esposa, mas ele no trabalho devia ser um garanhão, né? Então, e como participava de muitos conselhos, ele dizia, não, eu vou para a reunião do conselho. E pegava a menina daquelas, né? Naturalmente, muitos resistiram, mas quantos não terão cedido, né? As investidas dele. E o fato é que esse cara é mais uma vergonha mundial, porque o orçamento da Caixa Econômica Federal rivaliza com o orçamento desses grandes bancos mundiais. Rivaliza com o orçamento do Banco Mundial, com o Banco Interamericano. Não é muito diferente, não. Então, imagina a figura do presidente do FMI metido num negócio desse. Ia ser notícia mundial. Pois bem, o senhor Pedro Guimarães, que esteve, Fernando, esse cara era tão importante no governo Bolsonaro que ele esteve cotado para a posição de vice-presidente na chapa de Bolsonaro. Essa chapa que vai ser ocupada, essa posição vai ser ocupada agora pelo Braga Neto, talvez fosse ocupada por Braga Neto? Era. Algum tempo atrás, no lugar do Braga Neto, esteve cotado o senhor Pedro Guimarães, porque era bonitão, jovem, cercado de mulheres, cheio de encantos, e não se sabia que ele era um tarado de última qualidade. Agora, Fernando, deixa eu te contar só uma história. Essa é rapidinho, muito rápida. Sei que falou muito e estou aqui para ouvir você, que é o nosso mentor, mas essa história vale a pena. Você falou ainda agora que o Pedro Guimarães, ele tinha um salário de 50 e poucos mil reais, mas as remunerações dele chegavam a 300 mil porque participavam de conselhos. 330 mil. Porque participavam de conselhos. Não é isso? Isso aí. Pois bem, o novo presidente da Petrobras faltou à primeira reunião do Conselho de Administração. Sabe por quê? Que estava participando de reuniões em conselhos. Ou seja, ele, para aumentar a oia dele, ele já começou a faltar em reuniões importantes para participar de reuniões que pagam bons retões. Isso é uma zona, rapaz. Isso é uma zona. Só no governo do senhor Bolsonaro se encontra coisa dessa. Fernando Moura. Alexandre, tem uns detalhes aí que eu não sei nem se eu devia divulgar, porque acho que, não sei, eu vou... Divulga. Eu vou divulgar. O ex-presidente da Caixa Econômica Federal é casado com a senhora Manuela Pinheiro, que é filha do Léo Pinheiro, aquele que foi o delator de Lula. Está entendendo? Mentira. Rapaz, é mesmo. Você está lembrado, Alexandre? Lembro. Foi um cara que se vendeu uma delação premiada falsa para jogar Lula na cadeia. Então, minha senhora, a senhora é filha de um filho da puta e casada com um tarado. A senhora devia ir para a igreja... ia mesmo fazer umas confissões no negocinho, porque a senhora deve estar com uma carga muito pesada e não vai ser qualquer pastor que vai resolver, não. Vá para um padre sério, que lhe batize, que lhe absolva, vá para um pastor sério, vá para um homem da Umbanda sério, um homem do Candomblé sério, um homem da Jurema sério, vá para um rabino sério, vá para um homem sério, que a senhora está cheia de problemas, cheia de quisira. Mulher que é filha de Léo Pinheiro e casada com Pedro não pode estar bem. E amiga de Bolsonaro, meu Deus, está lascada. Alexandre, o Celso Leonardo Barbosa, que foi afastado também, o ex-vice-presidente de negócios da Caixa, ele é lutador de MMA. E ele estava lá para dar a guarita, né? Preparar o ambiente para quando o tarado chegasse, ou sei lá, o funcionário, a essência do funcionário da Caixa Econômica. Não, ele não é funcionário da Caixa, que estava lá enchendo o saco do povo da Caixa, para quando chegar ela já está lá o ambiente todo feito, né? Agora, Alexandre, com essa história aí surgiram algumas histórias interessantes. Você sabia que nos últimos 3 anos do governo Bolsonaro, as denúncias de assédio sexual registradas nesse governo deram um salto de 150 em 2019
para 251 em 2021, e que esse ano, agora de 2022, no primeiro semestre, os casos já somam 214. Imagine que ambiente de trabalho, meu irmão, é esse, que as pessoas ficam levando catada o tempo todo e ficam coagidos a transar com as pessoas só porque eles têm um cargo. Voltou ao tempo daqueles impérios romanos que os caras tinham aqueles bacanais, aquela coisa toda. E esse número que eu citei para você, Alexandre, ele não aparece eles não, nesses dados que eu apresentei a vocês, não entram os dados relativos ao assédio sexual na Caixa Econômica e na Petrobras, né? E toda essa história está sendo mantida em sigilo, né? E está rolando já no Ministério Público do Trabalho essas denúncias, né? Ok? Rapaz, olha, esse Então é governo. isso, é triste, né? E a gente vê o dinheiro da gente sendo governado por pessoas completamente sem escrúpulo, né? Acha que a pessoa sai de casa para trabalhar, para sobreviver, aí chega lá, leva uma cantada de um imbecil desse, que deve ser uns caras completamente despreparados, tá entendendo? Só porque são donos da chave do É aquilo cofre, que eu falei, acha que todo mundo é tem aquilo que que eu abrir as falei. perninhas para eles, tá entendendo? Fala lá, Eu Alexandre. falei, veja bem, uma estrutura, qualquer que seja ela, de algum modo, ela reflete o comportamento, o pensamento do líder. Até porque o líder é quem escolhe os auxiliares, né? Então, veja bem, quando nós temos um líder que fala muito em família, mas está no quarto casamento, eu não estou contra o cara trocar de esposa, não. Cada um, a vida pessoal, cada um sabe exatamente como o casal vai saber se pode conviver ou não. O cara está na quarta esposa, rapaz. Quarta. Não é quarta namorada, não, é quarta esposa. Quarta esposa. As esposas anteriores, todas têm um caso triste com ele. Triste. A atual Michelle não tem, porque não tem tempo para brigar com ele. Esse cara é um canalha. Né? Ele disse há algum tempo atrás, Fernando, que ele tinha um apartamento funcional. Ele dizia, abre aspas, para comer mulher, comer gente, comer gente. Esse cara já disse que tinha praticado zoofilia. Ele disse que ia com os amigos lá para uma fazenda É e uma cada um escolhia garçonière, né, Alexandre? Ele tinha uma garçonière, né? uma garçoniere, exatamente. Quer dizer, um deputado que tinha garçoniere, com dinheiro público. Né? Quer Ele, dizer, ele disse... em vez de estar trabalhando em bom do prova, ele estava... Ele tava... Esse cara, rapaz, ele se repetia assim. Não, não existe isso, não. É uma vergonha, é uma vergonha. Então, se ele age assim, é natural que os subordinados também ajam. Então, se você é uma moça e não quer, uma jovem, e não quer ser assediada, cuidado com o seu chefe. Porque seu chefe, ele se sente liberado pelo patrão dele, que é Bolsonaro. Não é assim não, Alexandre, não é assim não. É sim, é sim. Fernando, você lembra de um cara chamado Boris Yeltsin? Lembra desse cara? Me lembro. Pois é, esse cara foi filmado, presidente da Rússia, foi filmado passando a mão na bunda de uma secretária, filmado numa reunião importante, cheio da cachaça, ele bebia muito, e gostava muito de apalpar a bunda alheia, a bunda das moças, né? E naquele período, rapaz, a gestão russa foi um inferno. Não tinha menina que não fosse atacada. Então é agora. Eu fico imaginando quem trabalha na Caixa Econômica. Quando chefe, vem cá, minha filha. O cara não vai, ela não vai. Ela diz que quando o Pedro chegava, Fernando, todas as moças corriam para o banheiro para se esconder. Quando ele Eu chamava soube dessa história. alguém, a menina ficava com medo, porque ia para lá fazer o quê? Vem cá, minha filha, vem cá, minha nega e tal, não sei o quê, é um inferno. Perigo. E Vai ele lá se tu quiser. colocava a pessoa na sinuca mesmo. Se você ficar do meu lado, você vai ter uma ascensão funcional terrível. Quer dizer, inclusive, isso coloca a Caixa numa situação horrível. Quer dizer, que se eu for tratar de um assunto na Caixa e vier uma mulher de alto escalão falar comigo, eu vou perguntar, essa mulher passou na mão de quantos homens? Exatamente. Porque dá essa Exatamente. impressão, né, Alexandre? Do jeito que a direção de lá atua, vai dar essa impressão, né? Agora, Alexandre, o presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva, que é delegado da Polícia Federal, apadrinhado da bancada ruralista, ele, apesar de ser o presidente da FUNAI, nunca botou o pé em nenhuma terra indígena.
pode um negócio desse? Como é que ele pode administrar a FUNAI sem ir lá no campo, hein? Eu não entendo isso, não. É uma contradição arretada. O que é que tu acha disso, Alexandre? Mas essa é a gestão Bolsonaro. A gestão Bolsonaro é isso, não é outra coisa. Ele só cometeria, aos olhos do Bolsonaro, ele só teria cometido algum erro se ele fosse contra algum amigo de Bolsonaro. Se ele tivesse, por exemplo, definido uma tribo indígena numa área de interesse de uma mineradora, de uma madeireira, de alguém que quisesse pescar de forma ilegal no Amazonas. Enfim, o fato desse cara não ter ido, mas olha, Fernando, uma gestão que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal é empenhada em operações de extermínio no Morro Carioca, imagine. O cara vai onde quer, faz o que quer. Faltam 6 meses. E nós vamos vencer no primeiro turno com pelo menos 64% dos votos. Fernando Moura. Alexandre, e o procurador Augusto Aras, né, extinguiu o grupo que havia sido criado no Conselho Nacional do Ministério Público para acompanhar as investigações sobre a morte do indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Don Philip, né? Aí o pessoal começou a se queixar, né? Porque eles disseram que não cabia a eles acompanhar uma investigação que é considerada atividade fim no Ministério Público. Aí ele dissolveu esse conselho. O Aras... É estranho demais essas coisas, né? O Aras, na realidade, o Aras, ele foi colocado ali. É bom que se diga o seguinte: para as pessoas compreenderem quem é Aras, houve uma tradição no governo Dilma e no governo Lula, veio de Lula e Dilma manteve, do presidente da República alçar a condição de ministro-chefe, que tem cargo de ministro, da Procuradoria-Geral da República, tem status de ministro, né? O salário é igual, enfim, tá certo? Ele está no topo Então, ele, que é a única pessoa que pode abrir processo contra o presidente da República. Ele e o Congresso Nacional. Então, ele foi escolhido fora da lista. Olha, Dilma Rousseff, sob aquele bombardeio todo, ela reconduziu o Janot. Vocês lembram disso? Ela não era obrigada a reconduzir ninguém, mas ela reconduziu. Pediu apenas ao Janot que fosse justo. E Janot aceitou, prometeu ser justo, e não foi. Pois bem, com Temer já não foi assim. Temer já quebrou essa história. Temer disse: não, vou escolher quem eu quiser. Então já não botou, não botou ninguém escolhido pelos procuradores. E Bolsonaro também. Então a função do senhor Augusto Aras, eu insisto, o Aras dele deveria ser com H, porque a única tarefa que ele cumpre bem é proteger os cavalos, os quadrúpedes, né? Ele protege o Bolsonaro com unhas e dentes, protege muito bem, por sinal. Então, só que ele não quer. Então, fora isso, ele não tem outra preocupação. Então, realmente, ele quer ganhar o salário que ele tem, um bom salário, cuidar das coisas dele, mas ele não vai fazer nada que possa desagradar aquele que o indicou para a Procuradoria-Geral da República e que existe ainda uma chance de, quem sabe, né, haver um aborto da natureza, ele dar o golpe de Estado, ser reconduzido à presidência e, quem sabe, nomear o Augusto Aras com H para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Alexandre, e o danado do governo Bolsonaro, né? Ele abriu a torneira, né? E paga 5,6 bilhões via orçamento secreto agora em junho, né? As quantias superam o escândalo do MEC, né? Você sabe que o orçamento secreto é aquele orçamento, né? Que ninguém sabe para onde vai, nem como vai ser gasto, não precisa fazer prestação de contas. Quer dizer, é uma roubalheira até dizer basta, e ele vai ser, é claro, utilizado pelos nossos queridos parlamentares para uso eleitoreiro e também para ficarem cada vez mais gordos, né? Gordos, né? Então é isso, Alexandre. Tu quer comentar alguma coisa sobre o orçamento secreto, Alexandre? Não, eu só comentei tanto, já falei tão mal desse orçamento secreto. O orçamento secreto é uma das vergonhas, né, da gestão pública do Brasil. Acho que o
futuro vai dizer o quanto se roubou nesse processo. Acho que entre os grandes ladrões da República se insere o nome, se destaca o nome do senhor Augusto Lira, que é o presidente da Câmara e é um dos defensores do orçamento secreto. Conseguiu dobrar, inclusive, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que queria não só proibir o orçamento secreto, mas queria também saber onde tinham sido aplicados recursos, e ele conseguiu, a partir de uma lei, tornar legal uma ilegalidade, uma imoralidade. Então, vamos ver exatamente o que é. Eu me lembro que no primeiro governo do presidente Lula, se falava muito num tal de mensalão. Né? O mensalão, junto de orçamento secreto, é água, enfim, não existe. Isso é uma imoralidade, Quer dizer, Bolsonaro, ele acha que é possível comprar tudo, e ele quer comprar, através dos deputados, que comprar o povo, através desse orçamento secreto, mas o fato é que ele vai perder com 64% dos votos no primeiro turno e vai passar uma longa temporada numa cocheira dedicada a prender os quadrúpedes ilegais. Alexandre, como o Bolsonaro é um cara que tem muita coisa para fazer e é muito ocupado, muito preocupado com o povo brasileiro, eu não sei se tu viu, né, uma palhaçada aí que ele fez, mais uma, né? Ele ofereceu asilo político a Jeanine Áñez, né? Aquela moça que participou do golpe lá na Bolívia e está presa, né? Então a Bolívia mandou um comunicado, né, dizendo que ele não pode se meter, é uma ingerência dos assuntos internos da Bolívia e que, por favor, ele fique na sua, né? Tá entendendo? Tu quer falar alguma coisa sobre esse assunto, Alexandre? Assim, Fernando, o nosso queridíssimo quadrúpede, o nosso queridíssimo Jair Bolsonaro, é um desastre do ponto de vista diplomático. Um desastre total. Com muita relutância, ele parabenizou o novo presidente da Colômbia. Não foi a posse do presidente da Bolívia. Não foi. Concede um asilo. Ele quer fazer com uma pessoa presa pela lei boliviana o que ele fez com o Daniel Silveira. Ele não sabe exatamente o que é, tá certo? Agora, cancela o almoço com o presidente de Portugal. Enfim, é um desastre total. Ele não dá para entender. Quer dizer, ele é um cara muito... Porque o presidente de Portugal vai falar com Lula, né? Ele ficou com ciúme. Ele tem muito ciúme de Lula, né? Porque é da tradição. Um presidente, quando visita outro país, é porque ele não sabe disso. Ele é tão incompetente que não sabe disso. Visita o presidente da República e visita o principal líder da oposição. É uma conversa, um bate-papo. É evidentemente que as pessoas, quando vão falar com Lula, falam com alguém que é da oposição, mas com a certeza de que, em poucos meses, será o presidente da República. É natural que ele seja respeitado. Não foi à toa que Lula foi recebido na Europa, na França, na Itália, na Alemanha, na Espanha, em próprio Portugal, como chefe de Estado. Porque Lula, de fato, tem porte. Lula não é um cafuçu qualquer, como é o quadrúpede, que se recusa a receber o presidente de Portugal, rapaz. Portugal é um país irmão. Existe lei, ele talvez nem sabe, existe lei que equipara os cidadãos brasileiros aos portugueses. O cidadão português no Brasil tem que ser tratado igual. Ele só não pode ser presidente da República, mas pode ser vereador, pode ser deputado, pela lei brasileira, sem abraçar a nossa cidadania, porque não existe uma legislação para isso. Bolsonaro não sabe. Agora, Fernando, eu quero aproveitar esse momento para transmitir algumas impressões dos nossos internautas que estão sendo monitorados pela nossa queridíssima Adelaide Rego. Começa assim, já começou lá no começo do programa, né? É uma vergonha a quantidade de canalhas que fazem parte desse desgoverno. É isso mesmo. O internauta que disse isso está coberto de razão. O pior é saber que existe gente de nível intelectual elevado apoiando esse desgoverno. Existe naturalmente, essa questão de ser... Enfim, cada um gosta do que... Existem pessoas que gostam de comer excrementos, né? Então, né? Não quer dizer isso, certo? Quer dizer, inclusive, que os meus amigos, eles podem até gostar de Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso, mas Enfim. E ela comenta também, né, o nível rasteiro que o Brasil chegou, seguramente em relação àquela questão da Caixa.
Esse desgoverno acabou com a imagem das instituições. Rapaz, os internautas estão bravos aqui. Arthur Lira é um sujeito abjeto. Por conta dele não ter aceito o pedido de impeachment do genocídio, estamos vivendo esse filme de terror no Brasil. Não tem noção de nada esse quadrúpede. Esse quadrúpede é uma vergonha. Enfim, os internautas estão aqui soltos e fazem muito bem. Vamos aproveitar esse momento. Sim, Fernando, e uma coisa que eu quero dizer é que uma das manifestações que nós tomamos conhecimento é de um bolsominion respeitoso e respeitável que soltou uma nota no Facebook dizendo que as pessoas, ao invés de acompanharem a Semana em Revista, deveriam ver a programação da Jovem Pan, que é mais instrutiva. Eu quero dizer, não tem a audiência que nós temos, justamente por isso, porque ela não é confiável. Então, assistam o Canal Arte Agora, que é um canal múltiplo, um canal de variedades. Assistam a Semana em Revista, assistam a Semana Nua e Crua, assistam o chefe Marco Bonfim. Enfim, a nossa programação política é muito mais divertida e muito mais séria. Fernando Moura. Pois é, Alexandre, e num ato de, como é que se diz, de desespero e querendo imitar Bolsonaro, né? Não é que o pestuento Bolsonaro vem com a agenda típica do lulismo, ou seja, uma agenda de distribuição de renda para sobreviver eleitoralmente. Ele colocou, né, uma PEC, né, que foi aprovada pelo Senado, onde ela é recheada por uma pauta de distribuição de renda, né? A pauta 16, que foi apelidada nas redes como PEC do desespero ou PEC do Harakiri, né? Harakiri foi dado em função da oposição, né, que foi obrigada a votar e que, na realidade, o Harakiri é um ritual japonês dos samurais que se matavam rasgando o ventre com uma espada, né? Já pensou, Alexandre, se Bolsonaro, com esse pacotão eleitoral, ele consegue se eleger, Alexandre, vai ser terrível, com os votos da bancada da oposição todinha no Senado. Vai ser uma loucura, né? Eu vou passar um filmezinho aqui para que você tenha ideia do sentimento do povo em relação ao governo de Bolsonaro. É um filmezinho muito rápido, muito... Tá tudo caro e o culpado é Bolsonaro. Tá tudo caro, tá tudo caro e o culpado é Bolsonaro. Eu quero dizer o seguinte, é que essa altura Bolsonaro pode fazer o que quiser, porque o povo já sentiu o gosto de fel, já sentiu o gosto amargo na boca. Então, ele sabe exatamente, e lembra de Lula, nos tempos de Lula, sabe exatamente quem é quem. Essa Assistência Brasil, esse Programa Brasil, essa Renda Brasil aí que ele inventou, não alterou em nada o sentimento das pessoas em relação ao Bolsa Família, em nada. As pessoas conhecem, as pessoas sabem, as pessoas são inteligentes. Evidentemente que a possibilidade do acidente sempre existe, mas eu não acredito que um chefe de família que sofreu até agora vá se vender por um prato de papa, não é? Eu acredito nisso. Eu sou confiante, Fernando. Eu sei que existe o risco. Eu não sei, não. A população brasileira é muito pobre, e por causa disso mesmo, ela é muito fisiológica, né, Alexandre? Eu já vi nego se vender, o cara recebia um pedaço de uma sandália japonesa e depois que voltava, ia buscar lá no comitê a outra parte da sandália japonesa. Eu já vi tanta loucura nesse Brasil, tá entendendo? E você sabe que a população que está em desespero, né, que está sem condições nenhuma de sobrevivência, é muito alta, né, Alexandre? Então, qualquer besteirinha, esse pessoal pode começar a louvar o Bolsonaro, né? As bondades dele, você foi acrescer R$200 no Auxílio Brasil e tentar zerar a fila de espera de 1,66 milhões de famílias que estão aí sem receber, né? A questão do voucher dos caminhoneiros, né? A questão da elevação do Vale Gás, né?
a questão do auxílio taxista, né? Quer dizer, ele realmente é o Agora, desespero Fernando, dele. agora, vê Fale. bem, eu não sei exatamente que tipo de intervenção foi feita na nossa Constituição com essa PEC. Não sei se houve alguma negociação com o Supremo Tribunal Federal, mas o fato é que, muito provavelmente, essa PEC vai ser, que ainda vai para a Câmara, mas muito provavelmente ela vai ser objeto de algum tipo de ação jurídica, né? Porque se sabe que a Constituição proíbe que, faltando um certo período para a eleição, e nós estamos a 3 meses das eleições, a eleição vai ser no dia 2 de outubro, então tem julho, agosto e setembro. No dia 2 de outubro tem eleição. Então, faltando 3 meses para as eleições, eu não sei exatamente se o Os Supremo partidos. Tribunal Federal, não, o Supremo Tribunal Federal se vai aceitar isso. Porque o argumento é que nós estamos vivendo um período de emergência. O argumento é de que o aumento de preços dos combustíveis no comércio internacional gerou uma situação de emergência no Brasil. Isso é um papo, isso nem inglês acredita nisso, que é uma conversa completamente maluca. Então, muito provavelmente, alguém, alguma entidade, algum partido, alguém vai recorrer, vai colocar no Supremo Tribunal Federal um questionamento sobre a legalidade dessa PEC. Existe ainda uma possibilidade dessa PEC não passar. De qualquer forma, o que se sabe é que o povo brasileiro está cansado de sofrer e dificilmente vai embarcar nessa canoa furada, que é o governo Bolsonaro, que todos sabem, todos reconhecem que é uma coisa furada. E eu fico pasmo, assim como o internauta que fez aquela observação, como é que pessoas inteligentes podem estar acreditando. Evidentemente que um cara que está ganhando 300 mil reais por mês gosta de Bolsonaro, que é o caso daquele Pedro Guimarães, né? Mas uma pessoa normal, uma pessoa normal e do bem, eu não entendo como é que pode gostar do Bolsonaro. Então, eu acredito que ele vai perder no primeiro turno e me arrisco a dizer, vai ser mais de 60%, 62%, 63%, 64% dos votos no primeiro turno. Fernando Moura. Alexandre, essa PEC, né, ela fere, né, a Constituição, fere o equilíbrio eleitoral e tem um impacto fiscal deletério, né? Agora, Alexandre, como aconteceu no Senado, que a própria bancada do PT, da oposição, votou a favor, nenhum cara que é candidato a concorrer nessas próximas eleições vai querer dizer que não vota numa coisa que, de uma certa maneira ou não, vai beneficiar o povo, porque vai dar uma sobrevida ao povo brasileiro durante 3 meses, né? A maldade de Bolsonaro com os partidos da oposição foi justamente essa. Você não pode deixar de votar, você vai ter que votar e vai beneficiar a mim. Então, eu sinceramente, eu acho que nenhum partido político, nenhum parlamentar vai entrar com ação, a não ser se a gente conseguir que essas entidades civis que têm de advogados, de conselho de economista, de engenheiro, entre com ação mostrando que realmente essa PEC é completamente anticonstitucional. Agora, se depender das nossas bancadas, está ferrado, Alexandre, está ferrado mesmo, né? Mais alguma coisa sobre esse assunto, Alexandre? A PEC é inconstitucional, a PEC é imoral, a PEC é eleitoreira, enfim, e no fundo existem alguns partidos que não estão muito no jogo eleitoral, e eu cito alguns. Eu cito, por exemplo, o PSTU, que é um partido sério, que não está no jogo eleitoral, e pode entrar com o peso de um partido político, pode entrar com ação no Supremo Tribunal Federal, que vai ter que responder não pelo que na capa, mas pelo conteúdo do processo, né? Fernando, como é que estão as coisas por aí, Fernando? Nós estamos ainda com alguns assuntos pendentes, Fernando. Como é que está o nosso Alexandre, no Brasil? você sabe, né, que o presidente da Biblioteca Nacional, que é um jumento chamado Luiz Carlos Ramiro, né, e o senhor Hélio de Oliveira, que ocupa o cargo de secretário especial da Cultura, né, concederam a medalha de Ordem do Mérito do Livro, uma honraria concedida pela Biblioteca Nacional, sabe a quem, Alexandre?
sabe a quem? A um bandoleiro que é protegido escandalosamente por Bolsonaro, o tal do Daniel Silveira. E ele foi entrevistado aí por um jornal aí, e ele disse que tinha muito a ver com a cultura, porque ele, teoricamente, consegue ler 2 livros por mês, que pode ser qualquer tipo de livro, não é verdade? É verdade. Então, isso causou um trauma tão grande, né, no ambiente cultural do Brasil e na sociedade brasileira, né, que o poeta e tradutor Marco Lechise e o professor Antônio Schneider, né, imortais da Academia Brasileira de Letras, já que iam receber essa comenda, né, que vão ser distribuídos 200 medalhas em função dos 200 anos da independência do Brasil. Eles devolveram, né, porque se sentiram enojados de participar de uma solenidade que vão dividir com um bandido que não sabe nem escrever. Diz que ele escreve medalha, não é NH, não, é NHIAI. Tá entendendo? Fernando, Medalha, tá entendendo? Fala. Fernando, é uma situação muito complicada, Fernando. Eu devo dizer que isso também, guardado as proporções, isso é muito parecido com o que ocorreu na Caixa Econômica Federal. Muito parecido. O Pedro Guimarães olhou para cima, viu um presidente que não respeita a esposa, não respeita os filhos, não respeita as mulheres, né? E disse, rapaz, é oba-oba, misógino, trata mais mulheres, disse que não estupraria a deputada porque ela não merece, ela é feia e não merece ser estuprada. Veja bem que coisa horrorosa. E ele foi e começou a dar vazão aos seus instintos sexuais e revelou-se um baita de um tarado. Isso lá na Caixa Econômica. Na Biblioteca Nacional, rapaz, isso é uma entidade seríssima. Uma entidade com 200 e poucos anos, rapaz. Não é uma entidade qualquer, não, uma entidade séria, uma entidade... Mas aí ele diz, opa, o anterior, o primeiro presidente da Biblioteca Nacional, ainda no comecinho do governo Bolsonaro, ele disse que o principal ícone da vida dele era o Olavo de Carvalho. Para quem não lembra, o Olavo de Carvalho era um cara que vivia com cigarro no bico, mentindo, dizendo palavrão, e que dizia que a Terra era plana e mandava no pedaço do governo. Pois o primeiro presidente da Biblioteca Nacional, ele disse que ele seguia os ensinamentos do Olavo de Carvalho, que o fazia pensar com liberdade. Primeiro. E esse agora, o que foi que ele fez? Ele olhou para trás e disse, rapaz, se Bolsonaro, que fecha os olhos para o assassinato de índios, que fecha os olhos para... Né, que está sendo ameaçado no Tribunal Penal Internacional, o genocídio de índios, eu não me refiro ao genocídio da pandemia, não. É um processo anterior a ele. E, rapaz, e Bolsonaro foi condecorado pelo Anderson Torres, ministro da Justiça, com a medalha do mérito indigenista. Veja que coisa, Bolsonaro, o exterminador de índios, recebeu a medalha do Ordem do Mérito Indigenista. Aí o cabo da Biblioteca Nacional, opa, eu também vou fazer uma coisa parecida. Aí pegou 200 pessoas, né, porque comemoramos os 200 anos de independência do Brasil, 200 pessoas, 200 personalidades, e, bom, vou começar por um homem que representa o pensamento do presidente, o deputado federal Daniel Silveira, que é tão importante que no dia que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por atentar contra a democracia, o presidente da República soltou uma graça para soltá-lo. E botou ele, certo? E, para completar, começou a botar gente. Né? Só que ele botou algumas pessoas que não se dobram, entre os quais Antônio Sequim e o Marco Lucchesi, que são acadêmicos. O Marco Lucchesi chegou a ser presidente da Academia Brasileira de Letras. Né? Disse, não, rapaz, não queremos isso, não. Você fica com sua medalha, que respeita muito a biblioteca, mas se a gente receber essa medalha, nós estaremos dando, de alguma forma, passando o nosso prestígio para dar suporte às coisas que o senhor presidente faz. Então, nós não queremos. Então, no fundo, o que aconteceu foi o seguinte, Fernando, uma vergonha total essa história. E eu vou mostrar, tem um filmezinho aqui que o Departamento de Pesquisa do Canal Arte Agora descobriu com a Gal Costa. Vou mostrar somente um trecho,
que vocês vão ver exatamente como é que é essa história. Tá sem som, Alexandre. Ficou sem som. Você vê que está o alarido, mas o povo grita no Lula. Então, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aproveitem para esculhambar tudo que vocês estão esculhambando, que nós, homens de cultura, homens de ciência, nós não vamos entrar nesse seu jogo. Então, querem esmagar a universidade, cortando as verbas? Cortem. Vocês querem desmoralizar uma medalha importante, uma do método do livro? Desmoralizem. Aí você dá para aquele rapaz que andou transando com a moça lá em Goiás, aquele que era o mendigo, não sei o quê, dê a medalha para ele também. Faça o que você quiser. Dê uma medalha para o Bolsonaro, que gosta de livro, dê também. Mas são 6 meses de esculhambação. Depois vocês vão para o olho da rua que vocês merecem. Nós, homens de cultura, nós, homens de ciência, nós, homens de tecnologia, de boa vontade, não vamos entrar nesse jogo de vocês. O que vocês estão fazendo com o país é inominável. A gente não pode classificar. Dá uma medalha da Ordem do Método, do livro, a Daniel Silveira, o homem que quebrou a placa de Marielle, o homem que atentou contra a democracia no Brasil, um homem que só não foi expulso da polícia, não sei por quê, porque saiu antes. É um absurdo, meu amigo. Isso é o país que Bolsonaro criou. Você é o agente de Bolsonaro na Biblioteca Nacional. Não é outra coisa. Fernando Moura. Alexandre, é um governo sem noção, né? Agora, Alexandre, eu vou passar bem rapidinho algumas notícias que a gente já estourou o tempo da gente, né? Vou falar agora para nossos internautas, né? Para terem notícia da nossa América Latina Vermelha, né? A nossa América Latina Vermelha, né? Existe ainda uma coisa que eu acho que você devia falar, que foi a visita do nosso presidente Lula à Bahia, a Salvador. Eu vou fazer o seguinte, dá licença, eu vou espremer essas duas notícias e aí a gente termina com 2 de julho, tá entendendo? Você espreme aqui, você é o chefe de redação. Tá bom. Todo mundo sabe que durante 18 dias, né, houve uma invasão indígena, né, em todo o Equador, né, inclusive a capital Quito, né, o Peru, o Equador parou, né? Então, o que é que acontece? Depois desses exaustivos 18 dias de bloqueio, morreu muita gente, foi presa muita gente, né? Houve um ato de paz entre todas as forças e foi estabelecida uma trégua de 90 dias, né? E foram feitos alguns acordos que eu vou colocar assim de uma forma bem rápida, né? Foi a diminuição do preço dos combustíveis, né? Foi alguma coisa relativa à legislação dos hidrocarbonetos e o setor de extração mineral, com relação à área protegida os territórios ancestrais, né, que eles estavam também não respeitando a ancestralidade, né, do povo equatoriano, né, e mais algumas coisas, né. Então, o que é que acontece? Uma garantia de uma consulta prévia, livre, com a representação de todos os povos de lá, né. Então, eu passei bem rápido, né? Então, o paro, né, equatoriano, ele parou, né? E durante 90 dias, o Guilherme Lasso vai ter que atender essas reivindicações todas, que eu não passei todas, né? E ver depois o que é que vai acontecer, né? E a Bolívia, né, que é também vermelha na concepção dos fascistas, né? Ela teve uma taxa de desemprego que caiu para 4,2%. E a gente vê sinais, assim, apesar de todo o bloqueio americano na Venezuela, ela está se recuperando, né, Alexandre? Então, vamos terminar o nosso programa de hoje com uma coisa feliz, né? O aniversário da... Fernando, alguma notícia de Julian Assange?
Sabe dizer alguma Não, coisa de Júlia tá do mesmo Sange? jeito, tá do mesmo jeito. É. Então vamos terminar, né, de uma forma festiva, né? Tem um vídeo. É importante que as pessoas não esqueçam de Júlia Sange. Júlia Sange é um mártir. Júlia Sange é uma pessoa que tem que estar o tempo todo sendo observado, porque ele merece todo o nosso carinho, nosso apreço. Fernando Moura. Então é isso, hoje é 2 de julho, né, dia da independência da Bahia e do primeiro... Não é o primeiro, que o primeiro foi aqui em Olinda, né? Bernardo Vieira de Mello, né? Então, o que acontece é o grito da independência da Bahia e do Brasil, né? Houve uma grande festa lá, é uma festa de uma mobilização popular incrível, né? E hoje todos os candidatos presidenciáveis estavam lá em Salvador, né? Aí a gente pegou uma passagenzinha de Lula e a gente vai terminar o nosso programa de hoje com algumas cenas dessa passagem de Lula, que foi uma loucura. Parecia o Beatles caminhando pelo meio da rua lá em Salvador, um Roberto Carlos, alguma coisa por aí, tá entendendo? Passa a fita aí, Alexandre, para todo mundo até. Um abraço. 2 de julho brilha mais que o primeiro. É sinal que este dia até o sol é brasileiro. Nunca mais vai discutir. Regerá nossas ações. Continuamos não combinam. Brasileiros corações. Sem ocupação, miseráveis, volto a pensar na revolução. Mas o vermelho volta